né? Graça e paz. Parabéns pelos 25 anos, viu, de vida aqui nessa cidade linda de Atibaia. Quando eu me aposentar, eu vou vir morar aqui em Atibaia. Vai demorar, gente, porque eu não vou me aposentar. Mas eu agradeço a Deus pelo convite. Obrigado, Marisa, César, Gustavo, família toda, né? Meu amigo Arnaldo Sullivan. O Arnaldo, eu conheço o Arnaldo desde pequenininho. É sério, gente, não estou brincando, não. Ele já foi menor, né, Arnaldinho? Um homem de Deus, um homem que eu admiro, acompanho. Não diferente aqui também, o César e a Marisa, a gente está junto há muitos anos. Eu estou na Comunidade da Graça desde 1985. Né? Muita gente não tinha nem nascido ainda aqui. Né? O pastor Osmar foi um instrumento que Deus usou para alcançar a minha vida para o reino. Eu trabalhava na Prodesp, o Osmar já trabalhava na Prodesp, o Osmar me evangelizou e me ganhou para Cristo. E logo nos primeiros dias que o Osmar começou em contato comigo, não tinha nem entregado minha vida para Jesus ainda, o Osmar já profetizava na minha vida que eu seria um pastor. Né? Meu pai era pastor, né, de uma outra denominação, e o Osmar foi trabalhando, insistindo, né, de uma maneira muito especial, e pela misericórdia e graça de Deus, ele teve muito trabalho. Isso que eu quero até compartilhar com vocês em meia mensagem aqui. O Osmar não desistiu de mim. Uma das coisas que o Osmar fazia era me buscar em casa, mesmo eu não querendo. É o Rogério que está ali, não? Rogério, lindo, amigo precioso. Então, mesmo que eu não queria, o Osmar ia me buscar em casa. Por isso que eu quero compartilhar com você algo aqui hoje que vai levar você a sair aqui com uma responsabilidade. Quantos aqui tem carro? Deixa eu ver. Não vou pedir seu carro, não. Só levanta a mão. Isso. Tá bom. Só para saber. Você vai ter um novo nome para o seu carro. E aí o Osmar vinha na minha casa e muitas vezes, quando ele vinha para me buscar, eu estava na praia. O Osmar vinha me buscar e eu saí com os amigos. Mas ele perseverou em oração, insistiu, e pela graça de Deus, no dia 25 de agosto de 1985, eu entreguei definitivamente a minha vida para Jesus. Ele operou de uma maneira sobrenatural, e lá para cá eu nunca abandonei Jesus. Pela graça de Deus, estamos firmes. Hoje eu sou um dos responsáveis ali em São Bernardo do Campo, né? Nossa comunidade tem aproximadamente umas 1.200 pessoas, temos muita gente online, né, que não vieram para o presencial ainda, por conta de distância e uma série de questões, mas pela misericórdia de Deus tem 2 cultos. Hoje, pela manhã, o pastor Danilo, que é o pastor dos jovens, está ministrando hoje pela manhã, e à noite, quem está lá é o pastor Dudu, que é o pastor que cuida dos casais também. Então, a gente pode sair tranquilamente, que a igreja fica até melhor, porque a igreja não é nossa, né? A igreja é de Jesus. Então, a gente pode sair tranquilamente. Amém? Vamos orar, amados? Pai, obrigado pela Tua palavra, que é viva, que é eficaz e que é mais penetrante que espada de 2 gumes. Que a Tua palavra venha falar profundamente ao nosso coração e que sejamos inspirados, motivados por Ti nessa manhã, no nome de Jesus. Amém? Eu quero dar esse livro aqui de presente para alguém. Quem gosta de ganhar presente? Tem gente que não levantou a mão porque está muito rico. Você vai ganhar o seu. Você, só porque você perdeu 20 quilos. 22 quilos. Você é um homem... Esse está sempre nas minhas lives. O Paulo está sempre nas lives. Esse livro aqui chama-se Sem Limites. O objetivo não é vender livros, é abençoar pessoas. Amém? Nós fizemos um propósito, Deus colocou um propósito no nosso coração de distribuir 1.000 livros na porta dos hospitais. Nós distribuímos nesse ano 1.200 livros, para a glória de Jesus. O que os irmãos fizeram? Os irmãos compravam os livros, aqueles que já tinham os livros, compravam e devolviam, para que nossa equipe de capelania fosse nos hospitais vender os livros. Então, o custo desse livro é R$10. Mas se você não tiver R$10, você pode levar o livro também.
Tá bom? Nós não estamos aqui para vender livros, estamos para abençoar pessoas. Então, o desafio é comprar ou adquirir o livro para abençoar a vida de outras pessoas. Nesse livro contém testemunhos de cura. Pessoas que foram curadas de câncer, pessoas que foram curadas da coluna, pessoas que foram curadas de depressão. São vários testemunhos que estão nesse livro. Inclusive, depois vou citar alguns testemunhos de pessoas que estão aqui conosco, que estão nesse livro, o testemunho delas que vieram conosco aqui também. Tá bom? Eu quero dar para aquela senhora ali, atrás do rapaz de preto aqui, ó. É você mesmo, filha querida. Isto, minha linda. Meu amigo foi tão simpático comigo, né? Obrigado, viu, querido? Tem mais livro para vocês, depois a gente vai dar mais. Quero dar para esse casal aqui na frente, aqui, ó. Que me recebeu com tanta alegria. Viu? Deus abençoe, viu? Imagina. Tem alguém fazendo aniversário aqui hoje? Aniversário hoje, não é ontem não. Olha lá, um amigo ali. Tem mais um ali, ó, perto do César. Isso. Por favor, César, isso. É o Luiz, isso. E o outro, pastor César, os amigos da Cristiane e do Edson Palubo ali, ó, que vieram aqui pela primeira vez. Viu? Pronto. Maravilha. Amém? Nós falamos aqui que tudo é possível àquele que... O que é tudo? Hã? O que é tudo? Tudo é tudo. Eu costumo dizer na comunidade lá em São Bernardo do Campo que tudo, lá no Japão, é tudo. Nos Estados Unidos é tudo e aqui no Brasil é tudo. Amém? Eu, pela misericórdia e graça de Deus, tenho anelado e desejado no meu coração ver o sobrenatural acontecendo na vida das pessoas. Pela misericórdia do Pai, o Pai tem liberado a nossa mente, o nosso coração para crer. Crer aonde? Crer no impossível. O nosso Pai é aquele que, para Ele não há impossíveis. Amém? Porque que acontece? Ao longo da nossa história, da nossa vida, a gente vai se acostumando com algumas coisas. A gente se acostuma com a enfermidade. Amém? Quando você tem uma dor de cabeça, o que você faz? Hã? Fala mais alto, minha irmã. Toma remédio. Né? Sempre tem alguém que tem um remedinho ou algo especial. Olha, eu conheço um médico que é especialista. Aí você vai lá, gasta 500 conto, gasta 800, gasta os tubos. Tem gente que tem na bolsa receita sem data. Tem ou não tem? Hã? Tem. Eu nem vou pedir para abrir a bolsa das mulheres, que certamente tem um remedinho. A Mica descobriu um remedinho agora, ó, é tira e queda. Você toma hoje, fica sem dor nenhuma, mas amanhã volta. Agora a pergunta é, foi isso que Jesus mandou fazer? O que Ele mandou fazer? Está alguém entre vós doente e faz o quê? Ora. Chama o presbítero da igreja, unge com óleo. A oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. Mas olha que interessante, Deus não quer levantar nesses dias um ungidão. Deus quer levantar uma igreja ungida. E aqui tem uma igreja ungida. Diga para o seu irmão, você é ungido, meu irmão. Em nome de Jesus. Amém? E olha que interessante. A nossa tendência humana, e é natural isso, a gente sempre delegar para os outros aquilo que é responsabilidade nossa. O desejo do meu coração é que você saia daqui nessa manhã com responsabilidade. Amém? Você vai se surpreender que tudo já está dentro de você. O que nós precisamos fazer é praticar aquilo que nós cantamos. É praticar aquilo que nós ouvimos. Palavra de Deus não falta para vocês aqui. Amém? Então eu não preciso aqui me deter a pregar a obra da cruz para vocês. Não preciso me deter a isso.
Eu peço ao Espírito Santo que ele venha ativar o que já está dentro de você. Amém? O que nós precisamos fazer é ativar o que já está dentro de nós, no nome do Senhor Jesus. Abra comigo, por favor, 1 Coríntios, capítulo 2, para introduzir aqui, senão vão falar que eu não li a Bíblia, e eu, de vez em quando, eu leio a Bíblia. Primeira Coríntios, capítulo 2, verso 1 em diante. Diz assim, vou tomar as palavras do apóstolo Paulo como minhas palavras aqui. Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus. Pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. A minha mensagem, a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram em demonstração diga comigo, do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de quem? Poder de Deus que se manifesta através da minha vida e da sua vida. Amém? Então, só para caminhar um pouquinho mais aqui, Timóteo, 2 Timóteo 1,6. Diz assim, por essa razão, torna a lembrar-te que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, de medo. Você pode repetir bem forte comigo? Deus não me deu espírito de covardia, nem de medo. Em nome de Jesus. Amém? Vamos repetir mais uma vez. Deus não me deu espírito de medo, de covardia. Porque quando eu estava orando nessa madrugada, a impressão que vinha no meu coração é que Deus queria liberar pessoas que estavam com medo. O medo tem dominado muitas pessoas nesses dias. Principalmente nesse momento que nós estamos vivendo pós-pandemia, o medo tomou o coração das pessoas. Tem muitas pessoas que estão vivendo muito debaixo do medo. E o medo, se você ver aqui as escrituras, o medo é um espírito. E o medo muitas vezes paralisa as pessoas. Nós somos sempre levados a agir em situações com medo. Mas olha que interessante, pensa comigo, que eu sei que aqui só tem gente inteligente. Amém? Quantos aqui são inteligentes? Deixa eu ver. Só tem gente inteligente nessa igreja. A partir do pastor dessa igreja, só tem gente inteligente. Então, o medo, o que ele faz? Ele traz tormento. O perfeito amor lança fora todo medo. Quem é o perfeito amor? Deus é amor. A Bíblia diz que Deus é amor. O amor de Deus é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo. Se Deus é amor, o amor de Deus é derramado no meu coração pelo Espírito Santo, aonde fica o medo? O perfeito amor expulsa o medo. E quando nós estamos cheios de amor, o medo não tem espaço na nossa vida, no nosso coração. Amém? Tá claro? É só fazer essa matemática simples, a gente começa a entender. E outra dica que eu te dou, quando o medo bater na porta, pede para o amor atender a porta. O medo vai embora. Amém? Pastor, mas é simples assim? É. Porque o Espírito Santo está em você. E se o Espírito Santo está em você, o medo não pode morar em você. Não tem espaço para ele. Amém, amados? Em nome do Senhor Jesus. Porque muitas pessoas têm medo. Medo de morrer. Medo de adquirir uma enfermidade.
Se alguém da família teve uma enfermidade, a tendência é as pessoas acharem que vai ter a mesma enfermidade. Qualquer dorzinha, já fica imaginando que essa pessoa está com a mesma enfermidade que um familiar morreu. O medo, ele faz isso, ele traz tormento. Mas por isso nós precisamos estar cheios da presença de Deus e do amor de Deus. Amém? No nome de Jesus. Guarde essas verdades no seu coração, porque vai ser muito importante para aquilo que a gente vai fazer de aplicação aqui nesta manhã, para a glória do Senhor Jesus. Amém? No nome de Jesus. Eu quero compartilhar com vocês alguns testemunhos, que pela bondade e a misericórdia de Deus, Deus tem se manifestado entre nós. Eu tenho crido muito na presença de Deus, e Deus tem falado no nosso coração sobre a consciência da presença. Ou seja, Jesus disse que Ele estaria conosco todos os domingos, é isso? Quantos dias? Quantos dias? Então Ele está aqui hoje. Ele vai estar amanhã também. Vai ganhar isso no seu coração. Muitas vezes, por a gente não ter essa consciência da presença dEle, nós desperdiçamos tempo. Ou seja, se Ele está comigo todos os dias, Ele quer agir através da minha vida. Amém? Eis que estou convosco todos os dias. Lá em Josué, capítulo 1, diz que não te deixarei e nem te abandonarei. Eu tenho pedido a Deus para que Ele me dê essa clareza a cada dia, de acordar todos os dias com a consciência da presença. E todos os dias eu quero ver milagres acontecendo. Seja na padaria, seja no mercado, seja com meus vizinhos, em qualquer lugar. Ele é poderoso para fazer. Amém? Porque a presença dEle em nós, olha só, não importa o tamanho da sua fé, é o suficiente para um milagre acontecer. Amém? No nome de Jesus. Outro dia eu estava chegando na escola da minha filha, estacionei o carro, vi uma senhora subir na rua, toda ofegante, vermelha, respiração ofegante. E eu perguntei para essa senhora, o que está acontecendo? Falou, pastor, eu tô com falta de ar, eu uso bombinha e a minha respiração... Falei, filha, precisamos orar para você. Ela falou, pastor, ora sim. Porque é interessante, quando a gente fala, alguém compartilha conosco, a nossa tendência é falar assim, eu vou orar por você. Por que não ora na hora? A presença de Deus está onde? Aonde? Fala com coragem. Fala assim, está em mim. Vocês não tomaram café hoje? Brincadeira, só para vocês rirem um pouco. Fala assim, a presença de Deus está em mim. Então, se a presença de Deus está em nós, ela quer se manifestar. A Bíblia diz em João, capítulo 1, verso 12, todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, dentro de você tem um poder. Vou repetir, eu quero ver a reação, tá? Conforme a gente combinou antes de começar o culto. Todos os filhos de Deus, dentro dele, têm um poder. Amém. Olha, vocês são espontâneos demais. Dentro de você tem um poder. Alguém pode dizer, mas é o poder de filho. Tá bom, a Bíblia diz lá em Atos 1:8, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Quantos aqui tem o Espírito Santo? Então tem um poder dentro de você. Então quando eu falava com essa senhora, aí eu falei assim, então vamos orar agora. Aí eu desci do carro, na porta da escola tinha uma recepcionista, na recepção, nós fomos orar por ela. E eu creio muito que a bondade e a misericórdia de Deus quer se manifestar a todos os momentos. Amém? Aí quando fomos orar por ela, ela fechou os olhos, oramos, foi uma oração de 1 minuto. Falamos assim, Senhor, dá a ela um pulmão novo. Essa mulher foi se acalmando. Eu pedi para ela puxar o ar. Ela puxou o ar, começou a respirar normalmente. Até hoje, ela não usa mais bombinha. Para a glória de Jesus. Amém? Aleluia!
Aleluia! A presença de Deus em você faz toda a diferença. Amém? Foi liberada essa palavra, eu vou ficar com ela aqui hoje pela manhã. Tudo é possível aquele que crê. Volto a dizer, a gente se acostuma com a enfermidade. Olha só como a gente se acostuma. A minha rinite, a minha asma. Vê duas pessoas que têm úlcera conversando. Fala assim, eu tenho úlcera. A minha faz 20 anos. E a sua? Não, a minha vai aniversariar agora, 15 anos. Mas a sua sangra? Não, mas a minha sangra. Esse é o papo de gente doente conversando. Né? Quando encontra duas pessoas que têm a mesma enfermidade, parece que, mas você toma que remédio? Eu tomo tal. Não, o meu é melhor, porque o meu foi receitado pelo doutor tal. É assim não? Isso é papo de louco, gente. Papo de crente devia ser assim, olha, eu fui curado lá no culto, do problema no ouvido, do problema no joelho. Amém? Nós não podemos nos conformar com as nossas enfermidades, que não são nossas. A Bíblia diz que Ele tomou sobre si todas as dores, todas as enfermidades, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Enviou-lhe a sua palavra e o sarou, e livrou daquilo que lhe era mortal. Olha que interessante. Semana seguinte, essa senhora está vindo na rua de novo, está vindo com a filha dela, e com uma bombinha na mão. Falei, pronto. Não funcionou o negócio. Incrédulo, né? Falou, não, pastor, essa bombinha aqui é da minha filha. Minha filha vai passar o dia inteiro usando bombinha. Mas como eu fui curado, eu creio que minha filha também pode ser curada. Olha a fé. Aí estávamos na mesma escola, na porta, entramos numa salinha, oramos pela menina. A menina passou o dia inteiro na escola sem usar bombinha. E até hoje não usa bombinha. Eu tenho gravado isso em vídeo. A mãe testemunhando dela e da filha. As duas não usam mais bombinha para a glória do Senhor Jesus. Tudo é possível aquele que crê. Eu tenho a minha amiga ali, a Uiara. Fica em pé, Uiara, querida. Uiara é a esposa do meu amigo Anderson. Mãe de 2 lindos meninos. A Uiara é supervisora lá, junto com seu esposo, diaconisa, bispa, um monte de coisa. Brincadeira. A Uiara, vou contar só um dos milagres que aconteceu. O outro tem mais detalhes, ela até poderia contar para nós aqui. A Uiara estava um dia, junto com um casal da comunidade, descendo a Via Anchieta, e o carro bateu, né? E ela estava atrás com o filho, e a Uiara bateu o rosto na coluna assim, da lateral do carro, e o rosto dela partiu, né? Fez fratura, teve 3 fraturas seguidas assim. Foi para o hospital, rosto inchado, doendo muito, e não tinha como engessar o rosto dela. Então ela recebeu medicações, mandou para casa, só que as fraturas continuavam. Isso foi numa quarta-feira, né? Na quinta-feira, a Uiara continuou com muitas dores e com o rosto inchado e não conseguia abrir a boca direito. Aí na sexta-feira nós tínhamos uma vigília na comunidade. Aí o Anderson falou assim, você quer que eu te leve no hospital? Eu falei, não, me leva na vigília. Ela foi na vigília. Quando ela estava entrando na vigília, eu, já sabendo as informações do acidente, falei para ela assim, lancei uma palavra de fé. Falei, filha, Deus vai te operar hoje. Foi uma palavra de fé. Né? Eu não sabia o que Deus ia fazer. E quando nós fomos orar, no momento da vigília, fomos orar pela Uiara, assim como oramos por várias pessoas. Quando nós oramos por ela, ela adormeceu no espírito. Ela apagou e, conforme ela estava apagada, a bochecha dela se mexia. Aí chamei o Anderson e falei assim, olha, Deus está operando a sua esposa. Mas mexia, literalmente, como se tivesse alguém com uma mão por dentro, tremia toda a bochecha dela. Quando ela acordou, ela levantou, ela já estava falando, né? E não estava mais com dor. Foi para casa, no sábado ela mandou mensagem para mim, disse que estava faxinando toda a casa. Porque mulher assim, quando está boa, já começa a fazer as coisas, né? Homem não, homem demora mais uns 2 dias ainda para fazer graça. Está melhor? Não. A dor está aqui aí, nem tem dor mais. Aquele ali assim, ó, aquele ó.
Nem mais tem dor, mas está ali ainda reclamando. Aí o Yara, na terça-feira, tinha retorno no médico. Só que na sexta-feira, né, saindo da vigília, foi no Burger Kings. Comer. Quando ela chegou na terça-feira, que foi no médico, ela levou a radiografia, que a radiografia, inclusive, na época, até o Dr. Jorge viu as radiografias, ficou impressionado pelo que viu ali, o antes e o depois. Quando ela chegou, o médico viu ela falando. Primeiro que ele espantou, que ela estava falando muito, e mulher não fala. Certo? Aí ela estava falando, o médico achou espantoso, mandou ela fazer uma radiografia. Ela fez a radiografia, quando o médico pegou a radiografia, ele não acreditou no que estava vendo. Ele pegou ela pela mão e voltou na radiografia, porque achou que tinha tido uma radiografia errada. Quando ele olhou a radiografia, que ele voltou, ele falou assim, há 30 anos de profissão, eu nunca vi isso. Porque tinha uma radiografia com 3 fraturas e a outra não tinha absolutamente nada. A glória a Jesus. Aleluia! Aleluia! Tudo é possível àquele que crê. Ela poderia ficar em casa, ela poderia ter ido para o hospital, mas ela quis receber oração. Tem um gatilhozinho nisso aí, irmãos. Tem uma chave nisso aí. Quando você pede oração, quando você crê, que eu já conheci pessoas também que não queriam ser curadas, já vi isso também. Tinha uma moça há muitos anos atrás, né, que estava afastada pelo INSS, problema nas mãos, e ela recebia pela caixa. Aí um dia eu falei para ela, filha, você não quer ser curada? Não, pastor, que se eu for curada, eu perco o benefício. Isso também é fé. Porque ela queria que ia ser curada, mas ela não queria. Né? Silvana, fique em pé, por favor, Silvana querida. Silvana é advogada, é uma doutora, esposa do meu amigo Rogério. A Silvana, ela é amiga da doutora Lígia, que vocês devem conhecer, que era da Vila Carrão, que está com o pastor Osmar. A Silvana e o Rogério começaram a vir na comunidade através de ouvir os milagres que Deus estava fazendo pela bondade e misericórdia de Deus. A Silvana, na verdade, ela não cria que Deus ia curá-la. A Silvana usava aparelho auditivo, né? Mas o Rogério, seu esposo, insistiu com ela. E no dia que era para vir, falou, tá bom, já que está tendo tanto impedimento assim, eu vou. Né? E aí, vou resumir aqui a história. Está no livro o testemunho dela, está no livro também o testemunho da Uiara, com mais detalhes. E aí a Silvana, quando nós fomos orar por ela, no final de um culto, nós oramos, ela tirou o aparelho, e eu falei assim, você está ouvindo alguma coisa? Ela falou assim, está como se eu tivesse... Está bem baixinho, já tínhamos já orado, ela falou assim, está bem baixinho, está como se eu estivesse dentro de uma garrafa. A Silvana não conseguia ouvir o barulho da seta do carro, aquilo que nos incomoda muitas vezes, né? A gente fala. O salto do sapato dela, ela não ouvia. Se pegar uma garrafa com água aí, jorrar água, ela não ouvia o barulho da água. Né? E aí, ela falou assim, eu estou ouvindo bem baixinho. Quando ela falou que estava ouvindo baixinho, Deus me deu, na hora, um negócio diferente, que às vezes acontece, Deus dá uns negócios diferentes para a gente. Aí eu peguei a minha mão assim e fiz assim no ouvido dela. Deus vai aumentar o volume. E eu fiz assim. Quando eu fiz assim no ouvido dela, ela dormiu. Depois que ela dormiu, ela acordou e disse assim, por que vocês estão gritando? Ela passou a ouvir perfeitamente para a glória de Jesus. Lindo. Glória a Deus. Eu gosto muito do texto de Efésios, capítulo 3, verso 20. É um texto que eu sei que você conhece. Mas dá uma olhadinha nesse texto. Tudo é possível àquele que crê. Efésios 3, 20. Tem um texto aqui também? Só para ver a versão que vocês colocam aqui. Aquela versão do pastor César aí, coloca para mim aqui, tem uma versão, NVT, é isso? Isso. Aquele que é capaz de fazer... Como é que é?
Vai lendo o texto. Do que tudo. Ele atua onde o poder? Aonde? Então tem um poder passando por você. Amém? Pegou aí para o seu coração? Então, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais. Não há limites para ele operar. No meio da pandemia, nós vimos muitos milagres acontecendo através da internet, por chamada de vídeo. A nossa amiga ali, Camila, fica em pé, Camila, querida. A Camila foi curada através da live que a gente faz. Ela tinha labirintite. E Deus tocou nela, na casa dela, através da live, através da oração, e ela foi curada de labirintite. Amém? Se você tem labirintite hoje aqui, chegou o fim dela. Amém? Vamos aplaudir ao Rei da Glória. Obrigado, Camila. Quando Deus me deu esse texto de Efésios 3:20, Ele deixou claro para o meu coração. Eu queria liberar isso para o seu coração. Não há limites para Deus operar. Vamos dizer juntos? Não há limites para Deus operar. Deus é poderoso para criar o que não existe, só para agradar os seus filhos. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, ou seja, não há limites para Ele operar. Eu vejo muitas pessoas falando assim, a minha hérnia de disco. Gente, não tem problema nenhum ter enfermidades, nós não podemos se acostumar com elas. Outro dia eu fui compartilhar numa comunidade, ali em Santo André, nosso querido pastor Josimar, e quando eu cheguei, Deus me deu a direção de que ia curar muitas pessoas com problema de ossos, como eu creio que Ele vai fazer aqui hoje também, para a glória de Jesus. E quando eu falei isso, na cristocidência, eu falei assim para a irmã, você, irmã, o que você tem? Ela levantou a mão, eu tenho uma doença crônica. Ela falou, e está doendo? Falou, está doendo. Mas a minha é crônica, ela reforçou que era crônico. Tem gente que gosta de reforçar, né? Beleza. Ela fazia parte do grupo de diaconato. E na hora de nós orarmos pelos enfermos, vem lá a irmã com um copinho, com o vidrinho do óleo. E lá vem ela para se posicionar para orar pelas pessoas. Falei, irmã, peraí, mas você não está com uma enfermidade? Como é que você vai orar pelas pessoas? Vamos orar por você. Falei, não, pastor, a minha é crônica. Falei, gente, está de brincadeira. Falei, então tá bom. Eu chamei uma irmã que estava conosco lá. Aí essa irmã falou assim, olha, foi muito engraçado, mas ao mesmo tempo muito poderoso para a glória de Jesus. Aí eu pedi para uma outra irmã orar por ela. Falei assim, igreja, Deus também cura a enfermidade crônica. Ele faz tudo é possível aqui? Amém? Aí quando nós fomos orar para essa irmã, foi algo impressionante como Deus colocou a coluna dela no lugar. Foi impressionante. A cabeça dela assim, mexia de tudo que era jeito, a coluna se mexia para tudo que é lado. Deus alinhou toda a coluna dela. Aí eu perguntei para ela o que ela não podia fazer. Ela falou assim, eu não podia sentar e levantar de uma cadeira facilmente. Ela levantava e começou a pular na igreja. Para a glória de Jesus. Amém? Então diga comigo, Deus cura enfermidade crônica. Amém? Tudo é possível aqui? Ponto. Só para a gente não ficar com dúvida. Outra situação, até que horas é aqui? Meia-noite? É meio-dia, pode ficar. Está gostando, né, filha? Nós vamos acabar já. Porque tem que orar também, né? Última situação que é importante. Você já ouviu casos de pessoas que às vezes estão numa reunião, num aniversário, numa festa, numa viagem até, que não sabia que estava enfermo. Olha, Rogério, que interessante. E muitas vezes, as pessoas estão num lugar, numa reunião, num encontro, num culto, e tem uma enfermidade oculta. O que significa isso? A pessoa tem uma enfermidade, mas não sabe que tem. Já
Já ouviram histórias assim? Ah, fulano infartou. Mas como? Estava bem lá, estava correndo, estava brincando, porque tinha uma enfermidade e não sabia. E muitas vezes a gente não ora por isso. Quando Deus me dá a direção, como hoje vamos fazer aqui, se assim, confirmação de Deus, quando Deus me dá a direção lá em São Bernardo, eu sempre faço essa oração, que é uma oração preventiva. Uma vez nós oramos, nessa dimensão, por pessoas que estavam com enfermidade oculta. O nosso saxofonista, um senhor, estava com um problema no coração e não sabia. Estava tocando sax. E a hora que nós começamos a orar, esse homem começou a passar mal. Deus revelou ali que ele estava com uma dificuldade no seu coração. Quando ele foi no médico, ele teve que fazer, como é que chama? Cateterismo, colocou estender, porque estava com uma enfermidade e não sabia. Aquela oração salvou a vida daquele homem. Mas olha que interessante, passou o tempo, quando ele voltou no cardiologista, depois de ver tudo isso aí, um outro cardiologista foi examiná-lo, fez exames. Quando olhou o coração dele, ele falou assim: o senhor não teve nada disso aí, não? Não tive, está aqui os exames. Ele falou: o senhor não teve, você tem um coração de um menino. Deus deu para o homem um coração novo. E eu creio nisso. Eu creio que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Tem no livro também o testemunho da Vivian. Não sei se vocês já ouviram falar. A Vivian é filha do pastor Casimiro, amigo nosso de longa data, que hoje já está com o Senhor. O pastor Casimiro foi pastor lá na comunidade, na Vila Carrão. E era um homem muito usado na área de aconselhamento pastoral. Eu aprendi muito com ele, inclusive foi o homem que me batizou nas águas naquela época. A Vivian já tinha perdido uma irmã com câncer, depois de 10 anos aproximadamente, é isso, Preta? Depois de 20 anos, a Vivian contraiu o câncer, né? Era um câncer triplo X negativo. É um câncer violento, que não tem cura, por causa da raridade que ele era. E ela teve, esse câncer tomou os seios dela estava necrosando, né? E era 4 vezes maior que o outro. Nós não sabíamos dessa situação, mesmo ela sendo nossa amiga, porque a Vivian não queria contar para as pessoas, porque naqueles dias a filha dela estava para se casar e a filha não sabia que a mãe estava com câncer. A Vivian já estava fazendo quimioterapia e radioterapia. Após nós termos ido na comunidade da Vila Carrão ministrarmos, um amigo em comum compartilhou com o irmão dela para nós irmos orar por ela na casa dela. E ela aceitou, e aí foi onde que ela abriu o coração para nós e contou o que estava acontecendo. Quando nós chegamos, ela começou a contar tudo o que era aquela realidade do câncer, que a gente não sabia. E naquele momento eu disse para ela assim: você reparou que você contou tudo isso, eu não derramei nenhuma lágrima? Falei para ela: porque isso é matéria-prima para Deus operar. Amém? Era matéria-prima. Nosso coração estava incendiado por alguns momentos que nós tínhamos vivido naqueles dias. E falei: vamos orar. Aí liberamos a palavra do Pai Nosso. Quando vocês já ouviram muito aqui, com certeza, sobre isso. Venha a nós o teu reino, seja feita aqui na terra, como é no céu. Ou seja, no céu tem enfermidade? No céu tem dor? Então, foi essas coisas que eu falei para a Vivian naquele momento. Falei: Vivian, vamos chamar a realidade do céu na terra. Não sei se vocês já leram o livro do Sean Boltz. Sean Boltz, ele tem um livro, A Chave... Como é que é? A Chave... O Segredo... É o segredo para tesouros, uma coisa assim. É o livro do Sean Boltz. Esse Sean Boltz teve uma experiência, né, de um arrebatamento, assim como o apóstolo Paulo teve, né, que o Paulo diz assim, que ele viu coisas inefáveis, que não dava para se explicar. E eu creio muito que Paulo viu coisas que nós estamos vivendo hoje aqui na terra, porque a Bíblia diz que não há nada debaixo do sol que não tenha nos céus. Chaves para a economia nos céus. E nesse livro ele vai dando alguns relatos de coisas que tem no céu,
que nós podemos reivindicar na terra. Só que ele vai falando vários pontos, mas chegou na parte que eu gosto, que é a parte do corpo humano, né? Ele falou assim que o anjo trouxe para ele uma perna e disse assim, ele perguntou, mas o que é isso? Ele falou assim, quando a igreja ora, a perna desce. Quando a igreja ora, vem uma coluna nova. Quando a igreja ora, vem um rim novo. Quando a igreja ora, vem um fígado novo. É chamar a realidade do céu para a terra. Amém? A Bíblia diz que que Deus chama à existência as coisas que não existem como se já... Amém? Tudo é possível àquele que crê. Então nós precisamos crer. Então quando eu falava isso para a Vivian, nós fomos orar por ela. Quando nós começamos a orar, pedindo a realidade do céu na terra, você vai ver no livro esse testemunho também. Quando começamos a orar, a bondade de Deus se manifestou de uma tal maneira, ela começou a ter reações no corpo dela, ela fazia assim com a mão, ela queria tentar explicar o que estava acontecendo, ela não conseguia explicar. Depois ela falava para nós que, conforme nós estávamos orando, como se um bisturi entrasse por dentro dos seios dela e começou a tocar. De repente, ela falou assim, está vazando, está vazando. Ela saiu correndo, a Kátia acompanhou ela. Aí quando ela chegou no quarto, disse que ela tirou o sutiã, o câncer tinha saído. Ele literalmente fez pleft. Saiu todo o câncer. Para a glória do Senhor Jesus, aquilo que estava inchado voltou ao normal. Para a glória do Senhor Jesus, ela ficou sem nenhuma dor. E até hoje, a Vivian não faz mais tratamento. Ela está 100% curada para a glória de Jesus. Aleluia! Aleluia! Glória a Jesus! Tudo isso também, irmãos, passa pela consciência da presença. Você carrega a presença. Como estão entendendo isso? Se eu carrego a presença de Deus, eu não posso viver de qualquer jeito. Eu não posso andar de qualquer jeito. Amém? Alguns vão falar assim, mas como o pastor César falou aqui, é de orar muito. Não, não é de orar muito, não. É a consciência. Tem pessoas que oram muito. E a dica é, para quem ora muito, tem que orar mesmo. Mas toda vez que você entra no secreto com Deus, você sai com responsabilidade. Jesus dizia assim, eu faço o que eu vi meu Pai fazendo. Amém? E para encerrarmos de verdade, se os irmãos do louvor quiserem vir aqui para a gente só fazer um fundinho aqui, por gentileza. Olha uma dica que eu quero dar para você. Essas dicas eu sempre dou porque eu sei que é importante. Sempre que você for orar por alguém, ou você for receber oração, que é normal, né? A gente aprendeu a receber oração assim, né? Alguém está orando pela pessoa, fica assim, amém, eu recebo, glória a Deus. A pessoa está orando, mas a pessoa não está ouvindo. Então, quando você for receber oração, você simplesmente fecha os olhos e ouça a oração que está sendo falada. Quem vai orar, essa é a dica que eu dou sempre. Tá? Quem vai orar, não ora de olho fechado. Porque Jesus disse assim, eu faço o que eu vi meu Pai fazendo. Ou seja, você está vendo Deus operar, isso vai aumentar a sua fé, e quando tiver uma outra situação, vai ficar fácil, porque assim, eu já vi o Pai fazendo. Amém? Está claro? Está rapidinho, mas só para a gente entender. E outra dica também que eu sempre dou para os meus irmãos, nesse sentido. Orou uma vez, não passou, ora de novo. E também quem ora, não fique com medo de perguntar se a dor passou ou se a enfermidade cessou. A gente fica com medo porque acha que a gente que está... É o nosso nome que está em jogo. Não, não. Quem que opera milagre? Pronto. Então, quando você orar por alguém, por exemplo, com uma dor, pergunta para a pessoa, passou a dor? Não. Podemos orar de novo? Ora de novo. Às vezes não passou com aquela pessoa, um outro vai orar. Ah, pastor, eu passei o domingo inteiro, no domingo seguinte, vem e peça oração de novo. O que nós não podemos é desistir
e nem se conformar com as enfermidades. A Bíblia diz: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A vontade de Deus é que todos sejam curados. Quantos? Quantos? Todos. Porque senão o diabo começa a falar assim: está vendo? Ó, aquele foi curado, você não. Sabe por quê? Porque aquele lá ora muito. Ele faz como ele quer. Não é porque Deus cura a enfermidade. Presta bem atenção nisso, outra coisa importante. Não é porque Deus cura a enfermidade, Ele tem prazer na enfermidade. Não tem. Ele não coloca enfermidade em ninguém. Viu? Essa história de que aquele irmão está passando por isso, certamente Deus está pondo a mão nele. Ele é pai. Pai não coloca enfermidade no filho. Está claro isso? Deus para disciplinar fulano colocou uma enfermidade. Não, não. Quem mata, rouba e destrói é o diabo. Vamos repetir juntos? Quem mata, rouba e destrói é o diabo. Deus é bom o tempo todo. Amém? Você pode ficar em pé comigo, por favor? Vocês conhecem a história daqueles 4 amigos, a do Evangelho de Marcos, capítulo 2. 4 amigos e tinha um que era paralítico. É aqui que você entra nisso. Aqueles 4 amigos se moveram de íntima compaixão com um amigo. E trouxeram aquele amigo até Jesus. Só que quando eles chegaram lá, a casa estava cheia. Eles poderiam ter desistido e ido embora. Mas não. Eles subiram, você imagina o trabalho que eles tiveram? Subiram, abriram o telhado e colocaram o paralítico na frente de Jesus. E olha que interessante, irmãos. Jesus ficou admirado pela fé dos amigos, nem do paralítico não foi. Nós, ouvindo essa verdade, nós entendemos que o nosso carro virou uma maca. Se você tem carro, o seu carro é uma maca. Para ir atrás dos enfermos, para trás daqueles que estão sofrendo. E trazê-los. Tem muitas pessoas que gostariam de estar aqui, mas não estão, sabe por quê? Porque elas não conseguem, porque precisa de um amigo. E nós somos esses amigos. Às vezes tem pessoas que não têm fé, mas a fé dos amigos. Quantos estão entendendo? Pode ser que está passando na sua mente aí um amigo, alguém que precisa, que você vai trazer hoje à noite. Eu creio que, pela bondade e misericórdia de Deus, hoje à noite Deus quer ativar a fé de algumas pessoas. Tudo é possível aqui? Crer. Amém? No nome de Jesus. Feche seus olhos por um instante, por favor. Os irmãos que estão em casa, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê paz. Em nome de Jesus.